Michel Foucault. 11. História da loucura na Idade Clássica. Terceira parte. Introdução. Eu era para eles todas as pequenas casas. Uma tarde eu estava ali, olhando muito, falando pouco, ouvindo o menos possível, quando fui abordado por uma das mais bizarras personagens desse país, que Deus não deixou que faltasse. É um misto de altura, baixeza, bom senso e desatino. No momento em que a dúvida atingia seus perigos maiores, Descartes tinha consciência de que não podia estar louco sem que isso impedisse que reconhecesse, durante muito tempo ainda e até o mau gênio, que todos os poderes do desatino espreitavam à volta de seu pensamento. Mas enquanto filósofo, tendo por objetivo duvidar, com firme propósito, ele não podia ser um desses insensatos. Quanto a um Neveu de Rameau, este sabe muito bem, e é isso o que há de mais obstinado em suas fugidias certezas que está louco. Antes de começar, ele dá um profundo suspiro e leva as duas mãos à cabeça. A seguir, retoma um aspecto tranquilo e me diz: você sabe que sou um ignorante, um louco, um impertinente e um preguiçoso. Esta consciência de ser um louco ainda é muito frágil. Não é a consciência fechada, secreta e soberana de estar em comunicação com os profundos poderes do desatino. O Neveu de Rameau é uma consciência serva, aberta a todos os ventos e transparente ao olhar dos outros. É louco porque assim lhe foi dito e porque o trataram como tal. Quiseram que eu fosse ridículo, e eu me fiz ridículo. O desatino nele é superficial, sem outra profundidade além da opinião, submetido ao que há de menos livre e denunciado pelo que há de mais precário na razão. O desatino está inteiramente ao nível da fútil loucura dos homens. Ele talvez não seja nada além dessa miragem. Qual é, assim, a significação dessa existência desatinada figurada pelo Neveu de Rameau, de um modo ainda secreto para seus contemporâneos porém decisivo para nosso olhar retrospectivo? É uma existência que mergulha bem longe no tempo, colhendo figuras muito antigas e, dentre todas, um perfil de bufonaria que lembra a Idade Média, anunciando também as formas mais modernas do desatino, as que são contemporâneas de Nerval, Nietzsche e Antonin Artaud. Interrogar o Neveu de Rameau no paradoxo de sua existência tão evidente, no entanto, despercebida no século XVIII, é colocar-se ligeiramente atrás em relação à crônica da evolução. Mas é, ao mesmo tempo, permitir-se perceber, em sua forma geral, as grandes estruturas do desatino, as que dormitam na cultura ocidental, um pouco abaixo do tempo dos historiadores. E talvez o Neveu de Rameau nos mostrará rapidamente, através das figuras abaladas de suas contradições, o que existe de mais essencial nas modificações que renovaram a experiência do desatino na era clássica. É preciso interrogá-lo como um paradigma abreviado da história. E dado que, durante a duração de um relâmpago, ele esboça a grande linha interrompida que vai da nau dos loucos às últimas palavras de Nietzsche e talvez até as vociferações de Artaud, tratemos de saber o que oculta essa personagem, como se defrontaram, no texto de Diderot, a razão, a loucura e o desatino, que novas relações se estabeleceram entre eles. A história que teremos de escrever nesta última parte aloja-se no interior do espaço aberto pela fala do Neveu, mas, evidentemente, ela estará longe de abranger inteiramente esse espaço. Última personagem em quem loucura e desatino se reúnem, o Neveu de Rameau é aquele no qual o momento da separação é prefigurado, igualmente. Nos capítulos que se seguem tentaremos traçar o movimento dessa separação, em seus primeiros fenômenos antropológicos. Mas é apenas nos últimos textos de Nietzsche ou em Artaud que ela assumirá, para a cultura ocidental, suas significações filosóficas e trágicas. Assim, a personagem do louco faz seu reaparecimento no Neveu de Rameau. O reaparecimento em forma de bufonária. Como o bufão da Idade Média, ele vive em meio às formas da razão, um pouco à margem sem dúvida, uma vez que não é como os outros, mas integrado nela, no entanto, uma vez que está aí como uma coisa, à disposição das pessoas razoáveis, propriedade mostrada de um para o outro e transmitida de um para outro. É possuído como objeto. Mas ele mesmo logo denuncia o equívoco dessa possessão, pois se para a razão é objeto de apropriação, é porque, para ela, constitui objeto necessário.
necessidade que atinge o próprio conteúdo e sentido de sua existência. Sem o louco, a razão seria privada de sua realidade, seria monotonia vazia, tédio de si mesma, deserto animal que lhe devolveria sua própria contradição. Agora que não mais me possuem, que fazem? Entediam-se como cães. Mas uma razão que só é ela mesma na posse de uma loucura deixa de poder definir-se pela imediata identidade consigo mesma e aliena-se nessa dependência. O que é sábio não teria um louco. Portanto, aquele que tem um louco não é sábio. Se não é sábio, é louco, e talvez, se fosse rei, o louco de seu louco. O desatino torna-se a razão da razão, na própria medida em que a razão só o reconhece a partir da maneira de possuí-lo. O que não passava de bufonária na personagem irrisória do hóspede inoportuno revela, afinal de contas, um iminente poder de irrisão. A aventura do Neville de Rameau relata a necessária instabilidade e o retorno irônico de toda forma de juízo que denuncia o desatino como coisa que lhe é exterior e não essencial. O desatino aos poucos ascende até aquilo que o condena, impondo-lhe uma espécie de servidão retrógrada, pois uma sabedoria que acredita instaurar com a loucura uma relação pura de juízo e definição, esse é um louco, desde logo estabeleceu um relacionamento de posse e obscura dependência. Esse é meu louco, na medida em que sou suficientemente razoável para reconhecer sua loucura e em que esse reconhecimento é a marca, o sinal, ou o emblema de minha razão. A razão não pode atestar a existência da loucura sem comprometer-se ela mesma nas relações da loucura. O desatino não está fora da razão, mas nela, justamente, investido, possuído por ela, e coisificado. Para a razão, é aquilo que há de mais interior e também de mais transparente, de mais oferecido. Enquanto a sabedoria e a verdade são sempre indefinidamente recuadas pela razão, a loucura nunca é nada do que a razão pode ter dela mesma. Durante muito tempo existiu o louco do rei, em tempo algum houve, com esse título, o sábio do rei. Assim, o trunfo da loucura anuncia-se novamente no duplo retorno, refluxo do desatino para a razão que só assegura sua certeza na posse da loucura. Ascensão a uma experiência em que uma e outra se implicam indefinidamente seria loucura, um outro tipo de loucura, não ser louco. E no entanto, essa implicação é de estilo bem diferente daquela que ameaçava a razão ocidental ao final da Idade Média e ao longo da Renascença. Ela não mais designa essas regiões obscuras e inacessíveis que se transcreviam para o imaginário na mistura fantástica dos mundos no ponto derradeiro do tempo. Ela revela a irreparável fragilidade das relações de dependência, a queda imediata da razão no possuir onde ela procura seu ser. A razão se aliena no próprio movimento em que toma posse do desatino. Nessas poucas páginas de Diderot, as relações entre razão e desatino assumem um novo rosto. O destino da loucura no mundo moderno está aí estranhamente prefigurado, e já quase iniciado. A partir daí, uma linha reta traça esse improvável caminho que vai logo até Antonin Artaud. À primeira vista, seria preferível situar o Neville de Rameau no velho parentesco entre loucos e bufões, restituindo-lhe todos os poderes da ironia de que estavam investidos. Não representa a ele, na revelação da verdade, o papel de desatento operador, que durante tanto tempo havia sido seu no teatro, e que o classicismo havia esquecido, de maneira profunda. Não acontecia frequentemente de cintilar a verdade no sulco de sua impertinência. Esses loucos rompem essa fastidiosa uniformidade que nossa educação, nossas convenções sociais, nossas conveniências de uso e de comportamento introduziram. Se numa companhia aparece é um grão de levedo que fermenta e devolve a cada um de nós uma porção de sua individualidade natural. Ele sacode, agita, faz com que se aprove ou censure, faz aparecer a verdade, torna conhecidas as pessoas de bem, desmascara os patifes. Mas se a loucura se encarrega assim de fazer a loucura andar pelo mundo, não é mais porque sua cegueira se comunica com o essencial através de estranhos conhecimentos, mas apenas pelo fato de ser cega. Seu poder é feito apenas de erro. Se dizemos algo de bom é como nos loucos ou nos filósofos, ao acaso. O que sem dúvida significa que o acaso é a única ligação necessária entre a verdade e o erro, o único caminho da paradoxal certeza. E assim a loucura, como exaltação desse acaso,
acaso nem procurado nem desejado, mas que aparece por si só, aparece como a verdade da verdade, e também como erro manifesto, pois o erro manifesto é trazido para a luz do dia, o ser que ele é, e o não ser que o torna erro. E é aí que a loucura assume, para um mundo moderno, um novo sentido. De um lado, o desatino é que existe de mais imediatamente perto do ser, de mais enraizado nele. Tudo que ele pode sacrificar ou abolir de sabedoria, de verdade e de razão, torna puro e mais veemente o ser por ele manifestado. Todo atraso, todo recuo desse ser, e mesmo toda a mediação, lhe são insuportáveis. Gosto mais de ser, e mesmo de ser um impertinente raciocinador, do que não ser. O Neveu de Rameal tem fome e o diz. O que há de voraz e descarado no Neveu de Rameal, tudo que nele pode renascer e que é cínico, não é uma hipocrisia que se decide a revelar seus segredos, pois seu segredo é justamente não poder ser hipócrita. O Neveu de Rameal não é o outro lado de Tartufo. Apenas manifesta essa imediata pressão do ser no desatino, a impossibilidade da mediação 763. Mas, ao mesmo tempo, o desatino é entregue ao não-ser da ilusão e esgota-se na noite. Se reduz, pelo interesse, ao que há de mais imediato no ser, ele mima igualmente o que há de mais distante, mais frágil, menos consistente na aparência. É ao mesmo tempo a urgência do ser e a pantomima do não-ser, a imediata necessidade e a indefinida reflexão do espelho. O pior é a postura obrigatória em que a necessidade nos mantém. O homem necessitado não caminha como qualquer outro. Ele pula, rasteja, se contorce, se arrasta, passa a vida a assumir e executar posições. Rigor da necessidade e imitação do inútil. O desatino é, no único movimento, esse egoísmo sem recurso nem divisão e esse fascínio por aquilo que há de mais exterior no não essencial. O Neveu de Rameal é essa própria simultaneidade, essa extravagância levada, numa vontade sistemática de delírio, a ponto de efetuar-se em plena consciência, e como experiência total do mundo. Pelos céus, o que você chama de pantomima dos patifes é o grande abalo da terra. 765 Ser, ele mesmo, esse barulho, essa música, esse espetáculo, essa comédia, realizar-se como coisa e como coisa ilusória, ser assim não apenas coisa, mas vazio e nada, ser o vazio absoluto dessa absoluta plenitude pela qual se é fascinado do exterior, ser enfim a vertigem desse nada e desse ser em seu círculo volúvel, e sê-lo ao mesmo tempo até o aniquilamento total de uma consciência escrava e até a suprema glorificação de uma consciência soberana. Tal é, sem dúvida, o sentido do Neveu de Rameal, que profere no meio do século XVIII, e bem antes de ser plenamente ouvida a palavra de Descartes, uma lição bem mais anticartesiana do que todo Locke, todo Voltaire ou todo Hume. O Neveu de Rameal, em sua realidade humana, nessa frágil vida que não escapa ao anonimato a não ser por um nome que nem mesmo é o seu, sombra de uma sombra. É para além e aquém de toda a verdade, o delírio, realizado como existência, do ser e do não ser do real. Quando se pensa, em compensação, que o projeto de Descartes era suportar a dúvida de maneira provisória até o aparecimento do verdadeiro na realidade da ideia evidente, vê-se bem que um não cartesianismo do pensamento moderno, no que pode ter de decisivo, não começa por uma discussão sobre as ideias inatas ou pela incriminação do argumento ontológico, mas por esse texto do Neveu de Rameal, por essa existência que ele designa numa inversão que só podia ser ouvida na época de Hölderlin e Hegel. O que aí é posto em questão é exatamente aquilo posto em foco no Paradoxe sur le Comédien. Mas é também o outro lado disso. Não mais aquilo que, da realidade, deve ser promovido no não ser da comédia por um coração frio e uma inteligência lúcida, mas aquilo que, do não ser da existência, pode realizar-se na vã plenitude da aparência, e isto através do delírio que chegou ao ponto extremo da consciência. Não mais é necessário, após Descartes, atravessar corajosamente todas as incertezas do delírio, do sonho, das ilusões. Não é mais necessário superar os perigos do desatino. É do próprio fundo do desatino que nos podemos interrogar sobre a razão. E está novamente aberta a possibilidade de reconquistar a essência do mundo no torvelinho de um delírio que totaliza, numa ilusão equivalente à verdade, o ser e o não ser do real. No âmago da loucura, o delírio assume um novo sentido.
Até então, ele se definia inteiramente no espaço do erro. Ilusão, falsa crença, opinião mal fundamentada porém obstinadamente mantida. Ele envolvia tudo aquilo que um pensamento pode produzir quando não mais se coloca no domínio da verdade. Agora, o delírio é o lugar de um eterno e instantâneo confronto entre a necessidade e o fascínio, a solidão do ser e o cintilar da aparência, a plenitude imediata ou não ser da ilusão. Nada é despido de seu velho parentesco com o sonho, mas alterou-se a face dessa semelhança. Delírio não é mais a manifestação do que existe de mais subjetivo no sonho. Não é mais o deslizamento na direção daquilo que Heráclito já chamava de texto em grego e sem nota de tradução dos editores. Se ainda mantém parentescos com o sonho, é por tudo aquilo que, no sonho, é jogo da aparência luminosa e da surda realidade, insistência das necessidades e servidão das fascinações, por tudo aquilo que nele é diálogo sem linguagem do dia e da luz. Sonho e delírio não mais se comunicam na noite da cegueira, mas nessa claridade na qual o que há de mais imediato no ser enfrenta o que há de mais indefinidamente refletido nas miragens da aparência. É esse trágico que delírio e sonho recobrem e manifestam ao mesmo tempo na retórica ininterrupta de sua ironia. Confrontação trágica entre a necessidade e a ilusão de um modo onírico, que anuncia Freud em Nietzsche, o delírio do nível de Rameau. É ao mesmo tempo a repetição irônica do mundo, sua reconstituição destruidora no teatro da ilusão. Gritando, cantando, agitando-se como um furioso, fazendo ele sozinho os dançarinos, as dançarinas, os cantores, as cantoras, toda uma orquestra, todo um teatro lírico, dividindo-se em 20 papéis diversos, correndo, parando com a cara de um energúmeno, os olhos resplandecentes, a boca espumando, chorava, gritava, suspirava, olhava calmo e enternecido ou furioso. Era uma mulher que se desfalece de dor, um infeliz entregue a seu desespero, um templo que se eleva, pássaros que se calam ao sol poente. Era a noite com suas trevas, era a sombra e o silêncio. O desatino não se reencontra como presença furtiva do outro mundo, mas aqui mesmo, na transcendência nascente de todo ato de expressão, desde a origem da linguagem até esse momento simultaneamente inicial e final em que o homem se torna exterior a si mesmo, acolhendo em sua embriaguez o que há de mais interior no mundo. O desatino não ostenta mais esses rostos estranhos nos quais a Idade Média gostava de reconhecê-lo, mas sim a máscara imperceptível do familiar e do idêntico. O desatino é ao mesmo tempo o próprio mundo e o mesmo mundo separado de si apenas pela fina superfície da pantomima. Seus poderes não são mais os da desorientação. Não mais lhe pertence fazer surgir aquilo que é radicalmente outra coisa, mas sim fazer o mundo girar no círculo do mesmo. Mas nessa vertigem, em que a verdade do mundo só se mantém no interior de um vazio absoluto, o homem encontra também a irônica perversão de sua própria verdade, no momento em que ela passa dos sonhos da interioridade para as formas da troca. O desatino configura então um outro gênio mau, não mais aquele que exila o mundo da verdade do mundo, mas aquele que, ao mesmo tempo, mistifica e desmistifica, encanta até o extremo desencanto essa verdade de si mesmo que o homem confiou às suas mãos, a seu rosto, à sua fala. Um gênio mau que não mais opera quando o homem quer alcançar a verdade, mas quando quer restituir ao mundo uma verdade que é a sua própria verdade e que, projetado na embriaguez do sensível em que se perde, permanece enfim imóvel, estúpido, surpreso. Não é mais na percepção que se aloja a possibilidade do gênio mau, é na expressão. E é exatamente nisto que consiste o cúmulo da ironia. O homem entregue ao desatino do imediato e do sensível, alienado neles através dessa mediação que é ele mesmo. O riso do nível de Rameau prefigura antecipadamente, e o reduz, todo o movimento da antropologia do século XIX. Em todo pensamento pós-hegeliano, o homem irá da certeza à verdade pelo trabalho do espírito e da razão. Mas há muito tempo já Descartes dissera que o homem é incessantemente remetido da razão para a verdade não verdadeira do imediato, e isto através de uma mediação sem trabalho, uma mediação sempre já operada desde a noite dos tempos.
essa mediação sem paciência e que é, ao mesmo tempo, distância extrema e absoluta promiscuidade, inteiramente negativa porque sua força é apenas subversiva, porém totalmente positiva porque fascinada por aquilo que suprime, é o delírio do desatino, a enigmática figura na qual reconhecemos a loucura. Em seu esforço para devolver, pela expressão, a embriaguez sensível do mundo, o jogo premente da necessidade e da aparência, o delírio permanece ironicamente isolado. O sofrimento da fome permanece como uma insondável dor. Ficando meio na sombra, esta experiência do desatino manteve-se abafada desde o nível de Rameau à terra em Monde Roussel e Antonin Artaud. Mas se trata de manifestar sua continuidade, é necessário libertá-la das noções patológicas de que foi recoberta. O retorno ao imediato nas últimas poesias de Hölderlin, a sacralização do sensível em Nerval, só podem oferecer um sentido alterado e superficial se os compreendermos a partir de uma concepção positivista da loucura. Seu verdadeiro sentido deve ser procurado nesse momento do desatino em que estão colocados. Pois é do próprio centro dessa experiência do desatino, que é sua condição concreta de possibilidade, que se podem entender os dois movimentos de conversão poética e de evolução psicológica. Não estão ligados um ao outro por uma relação de causa e efeito, não se desenvolvem sobre um modo complementar, nem o inverso. Repousam ambos sobre o mesmo fundo, o do desatino tragado e do qual a experiência do nível de Rameau já nos mostrou que comportava tanto a embriaguez do sensível quanto o fascínio do imediato e a dolorosa ironia em que se anuncia a solidão do delírio. Isso não depende da natureza da loucura, mas da essência do desatino. Se essa essência pôde passar despercebida, não é apenas porque está oculta, mas porque se perde em tudo aquilo que pode levá-la para a luz do dia. Pois, e esse é talvez um dos traços fundamentais de nossa cultura, não é possível manter-se de um modo decisivo e indefinido nessa distância do desatino. Ela deve ser esquecida e abolida, tão logo avaliada na vertigem do sensível e na reclusão da loucura. Van Gogh e Nietzsche, por sua vez, foram testemunhas disso. Fascinados pelo delírio do real, da aparência cintilante, do tempo abolido e absolutamente reencontrado na justiça da luz, confiscados pela imóvel solidez da mais frágil aparência, foram por isso rigorosamente excluídos e encerrados no interior de uma dor sem correspondência e que figurava, não apenas para os outros mas para eles mesmos, em sua verdade transformada em imediata certeza, a loucura. O momento do jaçagem no relâmpago do sensível é a própria retirada da loucura para as sombras. Mas para nós, esses dois momentos são distintos e distantes, como a poesia e o silêncio, o dia e a noite, a realização da linguagem na manifestação e sua perda no infinito do delírio. Para nós, ainda, o confronto do desatino em sua temível unidade se tornou impossível. Esse indivisível domínio que designava a ironia do nível de Rameau teve de esperar pelo século XIX, em seu espírito de seriedade, para ser rompido, quando então se demarcou aquilo que era a inseparável fronteira abstrata do patológico. Em meados do século XVIII, essa unidade tinha sido iluminada bruscamente por um relâmpago, mas foi necessário mais de meio século para que alguém ousasse novamente olhar para ela. Após Hölderlin, Nerval, Nietzsche, Van Gogh, Raymond Roussel, Artaud correram esse risco, até o ponto da tragédia, isto é, até a alienação dessa experiência do desatino na renúncia da loucura. E cada uma dessas existências, cada uma dessas palavras que são essas existências, repete, na insistência do tempo, essa mesma pergunta, que sem dúvida diz respeito à própria essência do mundo moderno. Porque não é possível manter-se na diferença do desatino. Porque será sempre necessário que ele se separe de si mesmo, fascinado no delírio do sensível e encerrado no recuo da loucura. Como foi que ele se tornou a tal ponto privado de linguagem? Qual é, então, esse poder que petrifica os que uma vez encararam-no de frente, e que condena à loucura todos os que tentaram a provação do desatino?